a gente tem orado por muitas necessidades, né? Às vezes a gente dói nosso coração. Hoje, pouco tempo antes de vir para cá, soube do falecimento do nosso irmão Adalto Lourenço, 65 anos. Um ano, nasci em 1958, eu sou de 1959. Uma pessoa lúcida, brilhante, né? Que muito colaborou com o Evangelho, principalmente no campo da ciência, né? E nós olhamos para o alto e nós podemos dizer que Deus está dizendo, né, os meus planos estão se desenrolando conforme a minha vontade, né? Tudo está ocorrendo de acordo com os meus planos. Nada saiu, nada escapou. E eu sempre recordo, irmãos, é algo que me faz bem, me faz bem, aprendi isso com o meu primeiro pastor, a gente decorar certas coisas e procurar trazer essas coisas ao nosso coração, assim como algo quase que não mental, mas uma reação natural, sabe? Aquilo se torna algo natural a você quando acontecem certas coisas. Eu sempre lembro desse fato, né? O pastor Reinhold Niebuhr, numa pregação, lá no início do século XX, ele escreveu uma oração na pregação e um membro da igreja gostou tanto daquela parte que pediu o pastor, depois o senhor manda escreve para mim. Aí ele pegou a anotação que ele tinha feito no sermão e deu para o irmão lá da igreja, né? E aquele irmão mandou elaborar uns cartões de Natal com aquela oração. E as pessoas gostaram tanto que começaram a replicar aquilo, né? E os grupos de ajuda mútua, baseado nos 12 passos, pegaram a primeira parte da oração. A segunda parte é muito mais explicitamente cristã, e eles pegaram a primeira parte. E o que? Senhor, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Cada frase dela tem sabedoria, né? Me dá, Senhor, serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar nessa vida. Muitas coisas eu não posso mudar, né? Me dá coragem para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para discernir umas das outras. Aí acaba nos grupos de 12 passos. Mas a oração continua. Vivendo um dia de cada vez. Apreciando um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Já adianta aí a questão da morte, né? Mas como verdadeiros cristãos nós sabemos exatamente isso. Nós seremos supremamente felizes ao lado de Cristo na eternidade. E a gente possa manter essa esperança, né? Os dias são difíceis muitas vezes, mas a gente ganha sabedoria se nós tão somente pudermos aceitar as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, não é? Que Deus possa nos abençoar nesse sentido, irmãos. Vamos abrir aí, né? Pegar mais sabedoria aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1 ainda. Reparem como nós vamos bem devagar, né? Nós precisamos ir assim. Vamos ler ainda os primeiros 5 versículos. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Amém. Nosso irmão Francisco, ele sempre, quando a gente às vezes estava conversando, né, ele tem uma frase: para de rodar o toco e vai direto ao assunto, né? A gente às vezes precisa ser mais objetivo, né? E às vezes essa objetividade pode ser excessiva. Por exemplo, quando nós lemos um livro, a nossa tendência é pular o prefácio e a apresentação e ir direto no ponto,
né? Quantos já não fizeram isso? Pula o prefácio, pula a apresentação e vamos logo, capítulo 1. Chega de preâmbulo, muito preâmbulo, vamos logo no ponto. Mas quando nós lemos a Bíblia, isso é diferente. A gente tem aqui, né, o dever de não fazer isso com os livros da Bíblia. O que eu quero dizer? Paulo aqui faz algumas saudações, né? Ele faz uma introdução. A forma como o apóstolo Paulo inicia as epístolas dele, ele está seguindo uma fórmula que era uma fórmula usual no tempo dele, né? Ele usa certos elementos, né, que são próprios do tempo dele. Mas, ao mesmo tempo em que ele está usando esses elementos próprios do seu tempo, nós precisamos entender que tudo que Paulo escreveu é inspirado pelo Espírito Santo e são coisas importantes, né? Então, quais são, digamos assim, os 3 elementos de uma carta? Nós temos, em primeiro lugar, quem escreve a carta? Quem escreve a carta? Vou botar você na berlinda, tá, Estherzinha? Vamos ver aí o curso do 01. Quem escreve a carta? Em uma palavra, quem escreve a carta, como é que se chama? Quem escreve a carta? Em uma palavra, quando você pega lá o envelope e quem escreve a carta está lá escrito, o que é? Como é que é o nome? Remetente. Remetente, né? E para quem a carta está sendo escrita? Destinatário, certo? Em terceiro lugar, nós temos a saudação. Então, vamos ver aqui primeiro o autor da carta. Quem é o autor? Paulo. Já vimos, já na primeira, né, da mensagem, na primeira meditação, que não existe aqui nenhuma dúvida sobre a autoria dessa carta. Nem os liberais, que costumam sempre lançar dúvidas sobre tudo, eles não têm dúvidas, né, sobre o autor dessa carta. Aqui nós vamos encontrar esse grande homem de Deus, como eu sempre digo, né, está quase, para mim, Paulo está quase como Maria para os católicos romanos, né, e ele é grande, né? Mais adiante, nos versículos 13 em diante, ele vai nos revelar alguns detalhes da própria vida dele, né? Mas aqui Paulo está associando, reparem, o nome dele a um grupo de irmãos. Ele diz aí, e todos os irmãos que estão comigo. Ele associa o remetente, ele, Paulo, ele associa esses homens que estão com ele. Quem são? Quais os nomes desses homens? São anônimos. Eles estão aqui e vão permanecer no anonimato enquanto houver terra aqui, né? Mas eles não serão anônimos quando nós estivermos lá, supremamente felizes com ele na eternidade. Eles deixarão de ser anônimos para mim e para você. E quando todas as coisas forem consumadas, eles não serão mais anônimos. Nós vamos saber quem foram esses homens, né? Naquele dia, eles vão receber a parte deles na recompensa, eles vão receber o seu galardão. E reparem aqui que já esses homens anônimos tiveram muita glória em receber a confiança do apóstolo Paulo. Eles deviam ser os companheiros de viagem dele. Eles participaram dos trabalhos de Paulo. Eles foram companheiros de Paulo nas privações, nos perigos que Paulo passou nas suas viagens. E aqui a gente tem uma lição. Mesmo um grande homem como o apóstolo Paulo não pode fazer tudo sozinho. Você pode ter um grande craque no time, mas ele não pode fazer tudo sozinho. Precisa alguém passar a bola para ele, né? E é a mesma coisa que nós vemos. Então, a obra de Deus sendo realizada, na maior parte do tempo, por homens anônimos. Talvez o nosso irmão Adalto Lourenço seja conhecido por muitas e muitas gerações futuras, mas e eu e você? E nós? Quando nós partirmos desse mundo, talvez os nossos filhos e os nossos netos, e quem sabe os nossos bisnetos, lembrem de nós, mas depois nós seremos esquecidos também. É algo inevitável. Mas nós seremos lembrados por Deus. O que é importante é isso. A gente receber o vinde benditos de meu Pai, e não, nunca vos conheci. Então, lembremos disso. A obra de Deus é realizada nesse mundo
por homens anônimos, mas que permanecem leais a Cristo, que permanecem firmes ao chamado de cada um de nós. Guardem isso, né? Segundo lugar, nós temos aí o destinatário, diz Paulo, às igrejas da Galácia. Já vimos que os estudiosos não podem dizer com certeza se Paulo escreveu a sua epístola às grandes cidades do sul da Galácia, Antioquia de Psídia, Icônio, Listra e Derbe, ou se ele escreveu aquelas pequenas cidades, obscuras cidades do norte da Galácia, Ancira, Távia e Pessino. Mas nós já vimos também que essa incerteza no conteúdo da carta, digamos assim, essa incerteza com relação aos remetentes não influi no conteúdo da carta, não influi no entendimento da mensagem contida na carta. Finalmente, em terceiro lugar, nós temos a saudação no verso 3. Né? Reparem que ele usa duas palavras muito importantes, ele fala graça e paz. E graça e paz eram termos comuns naquela época, mas Paulo emprega essas palavras num sentido especial, num sentido teológico, num sentido cristão. A primeira palavra, graça, indica a boa vontade de Deus em nosso favor, indica o favor gratuito de Deus dirigido a homens pecadores. Lembra da frase que às vezes eu cito? Quando Deus contempla os homens, quando Deus me contempla e nos contempla, ele não vê nada que comova o seu coração, mas ele vê coisas suficientes para revoltar o seu estômago. É uma linguagem bem antropomórfica, mas mesmo assim, ele, com relação a nós, ele reteve a sua ira, reteve a sua justiça, reteve o seu julgamento justo e agiu com relação a mim e a vocês com misericórdia. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o significado dessa palavra graça. E paz. Paz é o fruto da graça, é o resultado da graça. É o que acontece na vida do pecador quando ele é atingido pela graça de Deus. Então a gente pode dizer que a graça é a nascente e a paz é o rio, que a graça é a causa e a paz é a consequência. Essas eram duas palavras que estavam constantemente na boca do apóstolo Paulo, né? E para o nosso bem, como eu disse, com relação à oração da serenidade, é bom também que estejam constantemente nos nossos lábios, que a gente lembre do significado delas, da nossa relação com Deus, e que a nossa relação com Deus depende dessas duas palavras. E à medida em que nós lemos as palavras, né, fortes e duras da Epístola aos Gálatas, ele vai repreender muito severamente aos Gálatas. Nós precisamos lembrar que essas palavras fortes e duras, elas são oriundas, elas provêm de um coração extremamente amoroso e pastoral, né? Essas palavras têm como objetivo que os destinatários dessa carta, né, experimentem essa plenitude da graça de Deus, experimentem as bênçãos da paz de Deus. E eu quero que você aqui repare, irmãos, que eu estou mostrando aqui para os irmãos algo interessante. Lembram que eu já falei aqui das grandes sinfonias, por exemplo, Beethoven, que ele vai dando uma notinha aqui e acolá ao longo da introdução, e de coisas que ele vai praticamente no final explodir numa música apoteótica, mas todos os sinais do que ele queria fazer lá no final já estavam sendo dados no início. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo isso também, né? Reparem que ele, na sua saudação, ele já vai apresentar aos Gálatas os três grandes temas que ele vai tratar na sua epístola. Vamos lembrar? Cada tema, 2 capítulos, né? Os 6 capítulos de Gálatas. Qual é o primeiro tema? O primeiro tema é, digamos assim, um tema pessoal, né? Paulo vai tratar do chamado dele, ele vai apresentar a doutrina, né? O segundo bloco, os 2 capítulos seguintes, 3 e 4, são os 2 capítulos doutrinários, né? Paulo vai tratar da liberdade da lei, ele vai defender
a doutrina. Né? E o terceiro tema, o terceiro bloco, capítulos 5 e 6, é um tema prático. Né? Ele vai tratar da vida dos cristãos, né? Ele vai aplicar a sua doutrina. Então, primeiro pessoal, segundo doutrinário, terceiro prático. Né? A doutrina é apresentada, a doutrina é defendida e a doutrina é aplicada. Ele trata do seu chamado, ele trata da liberdade da lei e trata da vida dos crentes. Né? E eu queria que você lembrasse também aquilo que eu já falei na introdução, que a autoridade do apóstolo Paulo era posta em dúvida constantemente pelos judaizantes. Então, reparem aqui na introdução. Logo após ele escrever o seu nome, qual a palavra que ele acrescenta? Apóstolo. Né? Paulo não está empregando esse termo no sentido amplo da palavra que a gente às vezes encontra no Novo Testamento, que é o significado de mensageiro. Essa palavra apóstolo, nesse significado amplo, é usada, por exemplo, para Barnabé, usada, por exemplo, para Tiago, irmão de Jesus, o autor da epístola que nós temos no Novo Testamento. Mas ele está usando aqui o termo no seu sentido estrito, né? No sentido especial, que é aplicado somente aos 12. Né? E reparem que Paulo aqui, ao usar essa palavra, ele está se colocando em pé de igualdade com os outros. Com Pedro, por exemplo, né? Ao qual ele não teve, digamos assim, reticências de repreender publicamente. A gente vai ver isso no capítulo 2. Né? E Paulo acrescenta aí o seguinte: a minha autoridade, ela não procede de homens. O que ele está querendo dizer? Não foi nenhum homem que me elegeu. Eu sou presbítero. A minha autoridade, a gente sabe, vem de Deus, mas procede de homens. Vocês que me elegeram. E se vocês deixarem de me eleger, eu deixo de ser presbítero. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: a minha autoridade não procede de homens. Não me foi dada por eleição, nem não foi dada por qualquer fonte humana. Os irmãos sabem que quando Judas se suicidou, Pedro e os demais apóstolos promoveram uma eleição para saber, né, quem ficaria no lugar de Judas. Vamos eleger um apóstolo. Né? Mas reparem que os apóstolos foram escolhidos por Cristo. E muitos dizem assim, conhece aquela piadinha, né, de Jesus passando por Jericó e Nicodemos, que era baixinho, né, Islone? Nicodemos era baixinho, ele subiu lá numa árvore e Jesus passou e olhou para Nicodemos lá em cima. Hã? Aí, né, conhece essa história, né? O pastor estava pregando, falando sobre Nicodemos subindo na árvore, e o pastor lá atrás puxou o paletó dele: pastor, não é Nicodemos, é Zaqueu. E ele: como eu estava dizendo, Jesus olhou para Nicodemos e disse: desce daí, Nicodemos, que esse lugar é de Zaqueu. Né? Talvez a gente possa dizer, como alguns comentaristas, dizendo: sai daí, Matias, que esse lugar é de Paulo. Né? Não era para ser, talvez, preenchido por eleição. Há razões para se crer nisso. Né? É um texto descritivo, como nós já vimos. Né? É um texto doutrinário, embora a gente possa tirar algumas lições dali. Mas o que Paulo está dizendo aqui, já na sua introdução, é que ele foi chamado para ser apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai. É isso que ele está dizendo. Ou seja, o agente do chamado de Paulo foi Cristo. Quando isso aconteceu? Quando ele estava lá indo para Damasco para destruir, para prender os cristãos da cidade de Damasco. E Jesus lhe aparece ali no caminho. E o que Jesus disse a respeito de Paulo naquele momento em que Paulo cai por terra? Atos 9,15. Porque este é para mim um vaso escolhido. É um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, Jesus é o agente desse chamado. E a fonte, segundo o apóstolo Paulo, é o próprio Deus Pai.
Reparem, pai aqui não o nosso pai, não o pai dos eleitos, mas o pai de Jesus. E Paulo acrescenta que o ressuscitou dos mortos. Paulo podia deixar de falar da ressurreição de Cristo aqui, mas reparem que ele não só fala, mas ele fala isso como se fosse talvez o ponto máximo da mensagem do próprio Paulo. É a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o mundo. Mas é também nessa vitória a prova de que Jesus é de fato o Filho, o unigênito Filho de Deus. É a prova de que o sacrifício que Jesus efetuou em nosso lugar foi aceito pelo Pai. Então, em resumo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte: a minha autoridade apostólica me foi dada não pelo Jesus histórico, como foi com relação aos demais apóstolos, mas pelo Senhor que está exaltado nos céus à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele a quem lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele me deu essa autoridade. Diga. Poderia também ter feito essa afirmação aí, esse plano, já que está defendendo a postulado dele, para ele dizer que ele reconhece Jesus, né, porque ele perseguia os cristãos. Né? Sim, então, mas ele está na sequência, né? É exatamente isso que ele está dizendo. Eu sou apóstolo não da parte dos homens, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. É isso que ele está dizendo. Não é? Exatamente ainda aí no versículo 1. Né? Então, nós devemos entender que essa graça que Paulo deseja aos Gálatas tem como fonte ao próprio Deus, né? E tem a Cristo como a revelação dessa graça, né? E toda a paz que vem por meio de Jesus, né, do amor redentor de Jesus e da vida que ele deu por nós, é uma paz que está disponível aos Gálatas, contanto que eles permaneçam firmes no evangelho que Paulo lhes pregou. É isso que ele vai dizer mais adiante, né? Então, qual seria a necessidade dos Gálatas ficarem confiando naquilo que os judaizantes estavam dizendo a eles, que eles precisavam se submeter a todos aqueles rituais do Antigo Testamento, né, para que eles pudessem ter esperança de salvação? Ele está dizendo que só Cristo é o Salvador. Né? Então, o apóstolo Paulo vai resumir esse ensino nessa frase muito significativa do verso 4. Reparem aí. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Reparem o que eu estou dizendo aqui, são as notas que ele vai desenvolver nos capítulos seguintes. Ele já está dizendo tudo logo na saudação. Ou seja, o fundamento da nossa salvação está aí, a nossa justificação pela fé, não nas obras da lei, não na observância de ritos, mas só no Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo, em frases bem curtas, como pinceladas precisas de um pintor, ele está dizendo tudo que ele vai desenvolver nos capítulos seguintes. Ou seja, Paulo não quer somente defender a sua autoridade apostólica, nem somente defender a doutrina da justificação pela fé, né? Mas essas coisas vão conduzir a um fim. E qual é o fim? É que os Gálatas vivam vidas práticas nesse mundo para a glória de Deus. Ou seja, o objetivo, o fim do apóstolo Paulo é que eles sejam santos. E é sobre isso que ele vai falar, né, desenvolver na terceira parte da sua carta. Mas aqui ele já dá nota, né? Ele apresenta o tema, quando ele diz aí no verso 4 o quê? Para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Reparem, irmãos, o que ele quer dizer com isso? Para nos livrar do presente século mal. Que Jesus, ele não nos liberta somente da penalidade do pecado, como nós sempre aprendemos, mas ele também nos liberta do poder do pecado. Esse é o assunto também de 1 João, que nós estamos estudando nos domingos. Né? Os Gálatas precisavam saber exatamente isso, que o propósito de Deus é que eles sejam salvos para serem santos.
Como alguém já disse, se você não está sendo santificado, você não pode dizer que foi justificado. Esse é o propósito, né? Então é sobre a nossa vida nesse mundo que Paulo vai falar nessa terceira parte da sua epístola, né? Uma vida de vitória sobre o pecado, né? Uma vida de liberdade e de amor que deve ser a característica da vida de todos aqueles que confiam no Senhor Jesus, de todos aqueles que foram verdadeiramente salvos pelo Senhor Jesus. E finalmente, reparem aqui que ele mostra também qual é a vontade que prevalece na minha salvação, na nossa salvação. Reparem, segundo o livre-arbítrio de cada um. É isso que ele diz? Segundo a aceitação por Jesus Cristo que cada um de vocês manifestou. Segundo a vontade que vocês tiveram de se entregar ao Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. Repare no verso 1. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aqui no verso 4, é o nosso Pai. É o meu Pai, é o seu Pai. Reparem, da mesma forma que a fonte da autoridade do apóstolo Paulo se encontra no Pai, né? E o agente dessa autoridade é o Filho, assim a nossa salvação é pela vontade do Pai, na nossa vontade, é a vontade do Pai, mediante a obra redentora do Filho. Ah, lá vem você com calvinismo. Ora, então o apóstolo Paulo era calvinista. Na realidade, irmãos, isso é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso mais adiante também no capítulo 2. É o evangelho, irmãos, esse é o verdadeiro evangelho. E qualquer outro que diga outra coisa não é o verdadeiro evangelho, né? E não é à toa, para terminar, bem na hora, que o apóstolo Paulo, ele termina essa introdução com essa doxologia, no versículo 5. São doxologias, né? Doxo é de adoração, e ele adora a Deus, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. E é isso que nós devemos fazer também quando nós somos apresentados aqui, né, como essas pequenas notas que vão ter a sua apoteose ao desenrolar dos capítulos, dessas preciosas doutrinas, desse precioso ensino que nos é legado aqui, por inspiração do Espírito Santo. Então, reparem como é importante que a gente não passe de roldão por certos versículos, né? Não pule o prefácio, né? Não pule a apresentação, porque aqui nós temos palavras de vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar o nosso hino trinitário. Essa doxologia também, né? Que é o nosso hino trinitário, fazendo eco ao apóstolo Paulo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essas palavras que aquecem o nosso coração, Senhor Deus, que tocam as cordas mais profundas da nossa alma, Senhor. Que possamos exultar com essas revelações tão grandiosas, Senhor Deus, com esse privilégio que nós temos de ver certas coisas, Senhor Deus, de ver o invisível, Senhor Deus, de ver o mundo espiritual e, acima de tudo, de ver o nosso destino, Senhor Deus eterno. Senhor, nós sofremos quando temos conhecimento de pessoas que partem de nós, mas isso se deve, Senhor Deus, à nossa condição precária de sermos, de certa forma, cegos, de termos, de certa forma, os nossos sentidos ainda embotados pelo pecado, apesar de tantas coisas boas que lemos na Tua Palavra, Senhor. Do nosso egoísmo natural de sermos separados das pessoas a quem nós amamos, Senhor Deus. Mas quando nós olhamos, Senhor Deus, para a eternidade, nós sabemos que seria a coisa mais horrível pedirmos para tê-los de volta, Senhor Deus, uma vez que elas já provaram, Senhor Deus, dos dons celestiais. Por isso, ajuda-nos, Pai, a andar, a cumprir a nossa parte nessa jornada, de tal forma que sejamos, Senhor Deus, servos bons e fiéis para recebermos também, no devido tempo, o nosso chamado para estar contigo, Senhor. E assim, seja dada a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Amém.
Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.